Viu, Amir? Você me escuta? Só quando você está bem perto e falando alto. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Muito baixinho, ainda estou ouvindo. Aqui tá baixinho. Ainda está baixo. E agora? Quando você falou e agora, deu para ouvir. Ah, tá, porque eu tentei colocar o máximo Eu acho no. que você tem que gritar aí. Tá bom, eu vou gritar. Nós Faz já de estamos conta que você está fazendo uma live com muita raiva. com muita raiva. Você está Não, pau da vida. Está saco cheio. Eu vou gritar, eu vou protestar. eu vou Aí eu vou protestar. te ouvir. Pô. Esse negócio de Bom, falar mansinho não dá. negócio de falar mansinho não dá. Então, boa noite, os internautas. Já estamos aqui com o Amir Cair, grande professor, grande sábio na área da economia. Lembrar, Micair, que naquela live que nós fizemos com o Eduardo Foiani, acho que foi no início de março, você já foi uma das primeiras pessoas que apontou que a emissão de moeda era uma das saídas. Depois de lá, vi muita gente falar nisso. Eu falei, olha, isso eu escutei do Amir Cair lá atrás já, tá? Então não vale, vocês devem ter assistido a nossa live. Como é que você está? Tudo bem, Amir? Tudo bom. Eu estou te ouvindo ainda baixo, mas eu acho que você fez referência ao fato de eu falar sobre emissão de moeda, se eu entendi, né, que eu tenho defendido essa posição. Nesse sentido, eu não sei se eu já transmiti a minha visão completa sobre isso, mas com muita segurança posso te afirmar que não existe outra alternativa aqui no Brasil para o enfrentamento dessa pandemia que não seja você guardar, né, o recolhimento social necessário para atravessar essa fase crítica que nós estamos vivendo. O setor de saúde está totalmente na sua quase capacidade máxima e já está recusando muitas pessoas de atendimento, porque, na prática, ele não estava preparado, como ainda não está preparado, para assumir esse volume de gente que está se contaminando, que está demandando o serviço de saúde. Não é? Então, nós temos que fazer com que as pessoas possam ficar em casa. As pessoas não estão indo ao trabalho por prazer, mas estão indo por necessidade, porque realmente você não consegue viver com R$ 600 e muito menos muitas das pessoas que pediram os R$ 600 não estão sendo atendidas, não receberam ainda a resposta do governo com relação à sua classificação, à sua aceitação. Mas, mesmo assim, você não consegue viver com R$ 600, não é? Então, muitas pessoas estão indo na procura de trabalho e estão se expondo ao transporte coletivo, que é um meio de contaminação poderosíssimo. É o principal meio de contaminação, é você entrar nos trens, nos metrôs e nos ônibus aqui no Brasil. Não é? Então, nessas condições, você, para poder não transmitir o coronavírus para a sua família, se você vai ao trabalho e ela está aguardando, né, em casa, no isolamento social, porque tem membros da família que possam se contaminar e aí sim vir a falecer, é muito importante que essas pessoas não sejam contaminadas, porque elas estão guardando os cuidados necessários para isso. Mas se a pessoa volta, vai ao trabalho, passa pelo transporte coletivo e volta, ela está podendo contaminar as pessoas. Para isso, é necessário que as pessoas tenham o recurso necessário para casa, para ficar em casa. Não é? E única pessoa, única entidade que pode fornecer isso é o governo federal. E o governo federal pode fornecer isso através da emissão monetária. A emissão monetária é alguma coisa que hoje se impõe, não apenas no caso do Brasil, mas no mundo inteiro, está fazendo emissão monetária. Né? Estados Unidos, Europa, está todo mundo agora tendo que atender
essa demanda extra nas condições para a saúde das empresas e das pessoas, fora o aparelhamento do sistema de saúde. Então, nesse sentido, você pode e deve fazer a emissão monetária. E agora vamos ver se o governo acorda para isso, porque, caso contrário, ele está conduzindo a população a um suicídio, a uma situação extremamente perigosa. Ô, Amir, você está me escutando? Estou escutando baixo. Vamos desenvolver essa ideia da emissão monetária. Como é que é isso? Tem lastro? Isso pode gerar inflação? Como é que é isso, emitir moeda? Porque as pessoas fazem uma confusão grande de comparar o orçamento familiar com o orçamento de Estado, e nós sabemos que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas explica para a gente como é que seria esse processo da emissão de moedas. A emissão de moeda não quer dizer de você emitir materialmente, fisicamente a moeda. É uma emissão escritural, ou seja, é um ato contábil, né? Isso é perfeitamente possível. Você, como Banco Central, você compra títulos do Tesouro Nacional. Aqueles que estão como dívida do Tesouro Nacional, títulos, o Banco Central ele emite escrituralmente a moeda e, a partir dessa emissão, ele compra os títulos do governo e transfere monetariamente recursos ao Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional efetua os depósitos nas contas bancárias das pessoas. Por isso que todos tiveram que entrar para a Caixa Econômica Federal, para poder receber os recursos via Caixa Econômica Federal. E esses recursos podem ser transferidos tanto para a Caixa Econômica Federal, como para todo o setor bancário, que as pessoas tenham conta. É importante que tenham a conta, né? E isso, no Brasil, você já tem, a maioria das pessoas já tem uma conta, na Caixa, principalmente, que é muito popular, né? No Brasil, e é capilar ela, está no Brasil todo essa Caixa, a Caixa Econômica, né? Então, essa possibilidade existe. Com relação ao orçamento, isso faz parte daquilo que se chamou de orçamento de guerra, que foi aprovado aí no Congresso. E esse orçamento de guerra é um orçamento paralelo, que é para o enfrentamento da crise. Ele não está na mesma linha do orçamento normal do país. Então, esse orçamento de guerra é pelo qual irão transferir os recursos para as pessoas, para as empresas e para o Sistema Único de Saúde, que está precisando de injeção forte, maciça de recursos. Então, esse orçamento, ele é um orçamento que a gente chamou de orçamento de guerra, porque ele é um extra orçamento, que quando a pandemia for embora, ele some também, né? Aí volta ao orçamento tradicional. É isso que estaria funcionando e que deveria funcionar com aquilo que a gente chamou de emissão monetária, entre outros recursos. Eu não excluo que você venda reservas internacionais. O Brasil tem hoje 350 bilhões de dólares de reservas internacionais. Isso, Hélio, significa cerca de 2 trilhões e 400 bilhões de reais ao câmbio atual. E esses recursos são muito poderosos, muito fortes. O Brasil não precisa dessa montanha de recursos que estão parados, aplicados em títulos do governo americano que não rendem absolutamente nada, não é? Então, é nessas horas que você usa uma parte dessas reservas, você não precisa usar todas, os 2 trilhões e 400, se você usar metade disso, que é 1 trilhão e 200, para essa ajuda no orçamento de guerra, você estaria dando o mesmo valor que o Banco Central transferiu ao sistema financeiro. Logo de cara, vale a pena recordar, Hélio, que logo de cara o Banco Central transferiu para o sistema financeiro 1 trilhão e 200 bilhões de reais. E ninguém falou nada, né? Como fazendo uma crítica. Mas se tem que mandar dinheiro para as empresas que precisam, para o capital de giro, para não despedir
seus empregados, precisa mandar para as pessoas que não têm como poder trabalhar nesse momento, né, tem que ficar em quarentena, é necessário que você tenha também recursos disponíveis para isso. O governo só liberou os R$ 600, isso por 3 meses, isso não chega a 100 bilhões de reais. Entende? É muito pouco esse valor. Essa liberação que você fala que foi para os bancos era aquele empréstimo, aquele compulsório que eles têm que deixar no Banco Central, que, se eu não me engano, era 26, aí o governo baixou para 16, esses 10% equivale a 1 trilhão, em que os bancos hoje estão emprestando Hélio, não estou conseguindo ouvir, Hélio, a pergunta. Melhorou? Sim, se você falar aí pertinho, sim. Tá, ó, a minha pergunta é o seguinte, esse 1 trilhão a qual você se refere, que o governo mandou para os bancos, é aquele empréstimo compulsório que ele tem que deixar no Banco Central, que caiu de 26 para 16. E agora os bancos, com a cabeça de mercado que eles têm, estão emprestando esse dinheiro num valor altíssimo para as pessoas. É esse? Ele transferiu 1 trilhão e 200 bilhões, uma parte disso é através das reservas bancárias que estão depositadas no Banco Central. A outra parte vem do PROER, que é um valor que os bancos têm de reserva para casos de corrida bancária, casos de problemas no sistema, pode também recorrer, e uma parte vem através de empréstimos como dívida, né? Como dívida, que eu acho que não é o caso que deve ser usado na economia brasileira. Nós não devemos aumentar o endividamento. Nós temos que fazer emissão monetária que não mexe com endividamento. Ele não causa endividamento, ele não é endividamento. Emissão monetária é custo zero. Portanto, é o que deve ser usado para não piorar a situação fiscal do país. Bom, vou ver se você me escuta. Estamos aqui numa tarefa. Não sabemos o que aconteceu com o áudio. E nós vamos tentar aqui fazer uma conversa, porque é muito importante. O Amir Cair fez já, logo nas nossas primeiras lives, já fez essa indicação de... Quando ninguém falava nada sobre isso, ele falou, tem que fazer emissão de moeda nessa condição que ele está colocando. Amir, você acha que os números que estão sendo colocados pelo governo são suficientes para manter a economia em funcionamento nesse momento de crise, nessa pandemia? Olha, embora o número seja insuficiente, ele é alguma coisa, ele permite a roda girar, entende? A gente não pode paralisar a roda. E paralisar a roda, a gente tem que tomar muito cuidado, porque como o governo está tentando fazer, que é empurrar as pessoas para o trabalho, numa época de ascensão da curva de contágio, é você condenar o país a uma situação mais grave ainda para frente. E se ficar mais grave para frente, o lockdown ele vai se impor em todos os estados brasileiros. Entende? É uma questão fácil de prever. A área da saúde e as pessoas que conhecem o problema sabem que a gente caminha para isso. Só para você ver os dados. Há 3 semanas atrás, estavam morrendo aqui no Brasil 400 pessoas por dia, em média. Há 2 semanas, ele passou para 600. Em semana passada, já atingiu 850. E essa semana vai passar de 1.000. Quer dizer, nós estamos numa progressão muito rápida, muito perigosa. E as pessoas estão sendo forçadas a ir para o trabalho para não perder o emprego, com medo disso, ou então também para ter o recurso, porque os R$ 600 não dá para a pessoa viver. Então, muitas pessoas estão se arriscando, estão indo com o medo de perder o emprego e com medo de se contaminar. É o pior dos mundos o que está ocorrendo, né? Então, a gente tem que olhar com muita cautela. Os recursos não são os recursos normais. Nós não estamos querendo imaginar que estamos numa situação normal.
Os recursos todos estão apertando o cinto, todos estão numa situação bastante limitada, mas pelo menos a roda vai girando, mesmo que devagarzinho, mas vai girando. É isso que a gente tem que preservar e não piorar essa situação, porque se o país começar a parar por questões de saúde, como a gente está quase percebendo isso, aí sim os números mudariam totalmente de feição. Nós estaríamos numa situação impossível de levar à frente. Amir, pela sua experiência, eu sei que é muito prematuro essa pergunta, mas você acha que pelo desempenho que o Brasil está tendo, pela postura que o Brasil está tendo perante a essa pandemia, aí eu falo do governo federal, você acha que nós podemos ficar mais tempo nessa crise por causa dessa falta de visão do governo federal apoiar o distanciamento social, porque isso poderia nos levar a um tempo menor de ficar na quarentena, de ficar? Hélio, eu não ouvi, eu não estou conseguindo ouvir a tua pergunta. Tá, Desculpe, eu não estou ouvindo. eu vou tentar. Melhorou? Melhorou? Sim, quando você fala bem perto, Bem perto, né? sim. Eu estou te perguntando qual, na sua opinião, a extensão dessa crise, se ela tem longa duração, ou pelo que você está vendo da atitude do governo, ou ela está próxima de acabar? Ou ela. Está próxima de acabar. Não, eu não vejo próxima de acabar, não, Hélio. Infelizmente, não. Né? Eu não sou especialista na área de saúde, mas pelo que eu tenho acompanhado em várias autoridades que têm se pronunciado na saúde, essa questão ela pode ainda se estender por mais 2 ou 3 meses. Né? É isso que a gente tem que ficar observando, porque há uma indefinição se a gente ainda está subindo e ficando num patamar alto, ou se continuará subindo e nós não atingimos ainda o ponto mais alto. É essa questão que agora está sendo debatida, né? E a área da saúde tem várias previsões. O que a gente tem que ter é um pouco de paciência e acompanhar os números, e aí sim tomada de decisão em função de um cenário mais tranquilo, mesmo porque, Hélio, o Brasil saiu com grande atraso no registro das ocorrências, seja da contaminação, seja do número de mortes. Até hoje, a gente não sabe se as estatísticas que estão sendo disponibilizadas pelos estados e pelo governo federal e pelos municípios, se essas estatísticas estão atualizando os dados ou não. Há uma insegurança ainda grande em relação às informações, à segurança das informações, a fidelidade dos dados, para nós tirarmos conclusões mais realistas com relação ao tempo necessário de guarda do cuidado social para não se contaminar. Você está me escutando? Como é que está? Está escutando ou está ruim? Não ouvi. Não ouviu, né? Eu estou tentando aqui ver qual é o problema. Não me escuta? E agora, melhorou? Quando você fala e agora melhorou, eu ouço. Depois eu acho que ela está boicotando a gente. É muito Bolsonaro nessa internet. E assim, esse agora melhorou é fácil de responder. É dizer sim ou não. Não tem que pensar muito, não. Pode fazer várias perguntas e agora melhorou, que eu respondo todas. E agora melhorou? Bom, tá ruim eu acho que deu um problema nosso aqui no som. Eu queria que você fizesse um comentário para a gente ir finalizando, para não cansar muito você, e aqui também a gente não conseguir passar as informações que a gente queria passar, que eu queria tanto fazer com você essa live, porque você foi um dos primeiros que levantou essa tese bem no começo dessa história toda. Bom, eu acho assim, só para resumir, o seguinte: do ponto de vista de saúde, não há dúvida
de que você tem que guardar, né, um cuidado especial ficando em casa, né? Sempre que possível, fique em casa. É isso que interessa. Ora, para você ficar em casa, você tem que ter o recurso para isso. E as empresas, para não fecharem, têm que ter também o recurso para isso. É isso que se impõe. E quem pode fornecer o recurso é só o governo federal, que é o único que pode emitir moeda, e é a emissão de moeda principal fonte de recurso extra nessa operação de guerra. Então, o que a gente está defendendo? Simplesmente é isso: emita moeda para permitir que a economia continue a funcionar durante esse período necessário de guarda, de quarentena dentro de casa. Amir, muito obrigado. Desculpa esse problema no som. Muito obrigado pela sua intervenção. Você é mais um daqueles que ajudou a gente a construir uma narrativa diferente dessa que a direita está propondo para nós. Obrigado. Fica com Deus. Você também, Hélio. Tudo de bom. E a gente, sem sombra de dúvida, vai cada vez mais melhorando o nosso som. Um abraço. Obrigado, Amir. Obrigado. A gente esteve aqui com o Amir Kair, que foi uma das primeiras pessoas que discutiu com a gente aqui essa questão da emissão de moeda. Só para quem não sabe, o Amir Kair, ele é engenheiro, mestre em finanças públicas pela GV, foi secretário de finanças da gestão da prefeita Luísa Erundina e é consultor na área de diversos, enfim, consultor na área fiscal e orçamentária e tributária. Um forte abraço, a gente pede desculpas pela questão dessa live que não deu para fazer muito bem, e muito obrigado ao Amir Kair, que gentilmente se propôs a conversar com a gente. Um forte abraço, até a próxima e tamo junto.